Oi, tudo bom? O que acontece? Em 2017, fizeram uma pesquisa aqui no Brasil e constataram que 40% das pessoas estão infelizes com o seu trabalho e pelo menos 64% queriam mudar, gostariam de mudar, de fazer uma outra coisa. Eu vou deixar aqui no box a fonte dessa pesquisa para você ver se você ficar curioso, tá? Cara, isso é muita coisa, né? Ou seja, praticamente todo mundo tem algum grau de insatisfação com o trabalho, né? Raras são as pessoas que estão felizes, satisfeitas e tá tudo bem com o seu trabalho, né? Não quer mudar de profissão, tá bem resolvida. Caramba, você faz parte dos 40% que estão infelizes, dos 64% que se tivesse oportunidade de mudar, eu mudaria. Ou você faz parte desse time seleto de pessoas que estão felizes, satisfeitas e bem resolvidas? Quem é você nesse rolê? Me conta aqui, deixa eu saber. O que acontece? A gente precisa conversar sobre isso, porque isso é muito sério. Primeiro que a maioria das pessoas, como eu falei, estão em algum grau insatisfeitas com o trabalho. E segundo que dependendo dessa insatisfação, isso pode acabar adoecendo você. Dependendo do nível de insatisfação, de desgosto que você tem com o seu trabalho. Pode acabar virando um burnout, por exemplo, né, que é o esgotamento total, é uma doença muito séria, que muita gente, né, cada vez mais as pessoas têm passado por isso, têm vivido esse burnout. Se vocês quiserem, inclusive, eu posso até gravar um vídeo, me conta aqui, comenta aqui, se você quer ouvir um vídeo, né, se você quer que eu grave um vídeo sobre burnout. Então pode acabar acontecendo, ou pode acabar desenvolvendo uma depressão, que é também muito sério. Hoje, de acordo com a OMS, já é a primeira maior causa de incapacitação no mundo. Ou seja, é a doença que mais afasta as pessoas das suas atividades funcionais, né? Dos seus trabalhos e da sua vida como um todo, né? A depressão, a gente sabe que é uma doença que acaba meio que paralisando a pessoa, né? Então a gente precisa conversar sobre isso. Hoje eu vou te dar algumas dicas bem práticas pra, né, dependendo do nível de insatisfação que você tá, pra te ajudar nisso, te ajudar a tirar desse círculo vicioso que é detestar o seu trabalho antes que alguma coisa aconteça contigo, tá? Antes que você adoeça, pelo amor de Deus. Então fica aqui, tá? O que acontece? Já dizia o sábio Seu Madruga, uma frase célebre dele, que diz assim: não existe o mau trabalho, o mal é ter que trabalhar. Você concorda com o Seu Madruga? Se você pudesse escolher entre trabalhar ou não trabalhar, se não fizesse muita diferença, assim, né, na sua vida, você continuaria trabalhando? Se alguém chegasse pra você e falasse, ó, se você quiser parar de trabalhar hoje, você pode. Você pararia? Ou você ia continuar trabalhando? E se você decidisse continuar trabalhando, seria no lugar aí onde você tá? Ou você faria alguma outra coisa? Eu sei que a maioria das pessoas diria que não ia querer trabalhar não, porque eu já escutei muito isso nas orientações que eu já fiz. Muita gente fala, né, em algumas situações assim, eu acabo perguntando pra pessoa e eu acho que 99,9% das pessoas me respondem isso. Eu pergunto, se você pudesse não trabalhar, né, se você escolhesse trabalhar ou não trabalhar, o que você faria? Ou se você não precisasse mais trabalhar, o que você faria? A maioria das pessoas me responde isso. Ah, eu ia querer viajar o mundo, eu ia querer passar mais tempo com a minha família, eu ia querer, sei lá, as pessoas, sabe? Falam coisas variadas além do trabalho, assim. Eu acho que eu nunca escutei alguém falando que, eu ia querer continuar trabalhando. Não dentro da clínica, da orientação profissional. Nunca escutei isso. Por quê, né? O que acontece? De fato, as pessoas a maioria das pessoas encaram o trabalho como um mal necessário. Por quê? Porque a maioria das pessoas relaciona o trabalho com dinheiro. Ou seja, trabalham para ganhar dinheiro, porque precisam do dinheiro, óbvio, né? Todo mundo precisa de dinheiro hoje para sustentar a família, para pagar as contas do mês e para viver, né? Para viajar, para fazer as coisas que quer, para comprar coisas materiais, realizar sonhos que o dinheiro consegue realizar. O nome disso na psicologia comportamental é chamada de reforço positivo. O que acontece? Como assim, né? O comportamento de trabalhar, ele é reforçado pela consequência que é o dinheiro. Ou seja, você trabalha, porque você trabalha, a consequência disso é que você ganha dinheiro. E aí, com esse dinheiro, você consegue fazer as coisas que você precisa ou que você gosta, que você quer. Como isso é bom, é uma consequência boa, isso mantém o seu comportamento de trabalhar.
Então é por isso que, mesmo você não gostando, mesmo você não sendo feliz ali onde você tá, você continua, porque aquilo ali tá sendo reforçado pelo dinheiro, pelas coisas que você faz, entende? A priori, isso não é uma coisa ruim. Não necessariamente esse tipo de relação precisa ser ruim. Se você faz essa relação, calma, não tem problema fazer isso. Não tem problema, e porque de fato a gente trabalha para ganhar dinheiro e não tem problema a gente querer ganhar dinheiro, não tem problema a gente ter essa ambição, pelo contrário, ela é muito desejável, né? Quem não quer ganhar dinheiro? Quem não quer ter uma vida confortável? O dinheiro proporciona uma facilidade pra gente muito grande hoje, isso é desejável, é legal você querer sim ganhar dinheiro, tá? Pode continuar, não precisa entrar nessa vibe de, eu trabalho porque eu tenho um propósito muito específico na vida. Não necessariamente, você pode sim trabalhar só pra ganhar dinheiro, não tem problema. Se você tá ok com isso, se você, eu não gosto do meu trabalho é chato pra caramba e tal, mas, pô, ele paga bem, ele resolve minha vida e quando eu tô triste, quando eu tô de saco cheio do meu trabalho, eu tiro férias e vou viajar. Beleza, se você consegue aturar o seu trabalho por causa do dinheiro que você ganha, tá tranquilo, resolvido o problema. A questão é que, como eu já falei pra vocês antes, a gente tem ambições, nós seres humanos temos ambições e temos desejos diferentes de desejos animais apenas, sabe? Nós queremos algumas coisas que não são palpáveis, que o dinheiro não consegue comprar porque não são coisas materiais. A gente também quer as coisas materiais. A gente quer ter o conforto, a gente quer ter luxo, a gente quer minimamente ter contas pagas, né? Pagar as coisas e conseguir se sustentar. E quem tem filho quer colocar o filho numa boa escola, né? A gente quer poder fazer viagens, a gente quer poder comprar uma roupa legal, a gente quer essas coisas. Tudo bem, mas a gente quer mais, a gente não quer só isso. É ou não é? Quando a gente trabalha, quando a gente pensa na nossa carreira profissional, e aí eu tô falando por mim, tô falando pelas pessoas com quem eu já conversei sobre isso também. Quando a gente trabalha, a gente quer mais, a gente quer ser reconhecido pelo nosso trabalho. A gente quer ver que o nosso trabalho surte efeito na vida das pessoas, sabe? A gente quer se sentir útil com ele, a gente quer, né? A gente não quer trabalhar simplesmente por trabalhar, né? A gente não quer simplesmente ir lá fazer coisas que não tem nenhum valor, que não fazem muito sentido, ganhar o dinheiro e ir embora. A gente quer ser reconhecido, quer ter um reconhecimento profissional, né? Quer ter essa ideia de sucesso profissional, quer se sentir bem-sucedido, né? E já que a gente passa tanto tempo trabalhando, que eu acho que a maioria das pessoas passam muito tempo trabalhando, a gente quer minimamente fazer alguma coisa que seja legal, né? Que pelo menos não seja tão chato, tão sacrificial, né? Se você é uma pessoa que gosta de conversar, que gosta de pessoas, que gosta de se relacionar com outras pessoas, passar o dia inteiro sentada na frente do computador, por exemplo, pode ser uma tarefa muito sofrida, muito desgastante. E por mais que o salário seja bom e te ajude com muitas coisas, vai chegar um momento que aquilo ali vai te incomodar. Entende onde eu quero chegar? O que eu tô dizendo? A gente quer coisas que o dinheiro não alcança, né? É a ideia do sucesso, é a ideia do reconhecimento, é a ideia de se sentir valorizada, de se sentir útil, de sentir que a gente tá de alguma forma deixando a nossa marca, sabe? Deixando um legado, deixando alguma coisa além de estar recebendo, né? Esse é o lance do trabalho. E, na minha opinião, é o que diferencia principalmente o nosso ofício, a nossa profissão de um hobby apenas, né? Porque o hobby a gente faz porque a gente gosta, porque a gente quer receber, né? Quer sentir aquele prazerzinho, quer ser gostosinho. Já a profissão, não, a gente tem esse senso de fazer alguma coisa, né? De entregar alguma coisa. A gente não quer só receber, a gente também quer entregar alguma coisa e a gente quer sentir que essa entrega tem algum sentido também, né? A gente quer que esse trabalho de alguma forma se conecte com a nossa vida, se conecte com quem a gente é, porque a gente coloca muito da gente ali, né? A gente trabalhando todos os dias coloca muita energia, coloca o nosso tempo, a gente investe naquilo ali, então tem que no mínimo fazer um sentido, não é? Você concorda comigo? Pois é. E isso não tem tanto a ver com dinheiro. Então tá, Mirella, concordo contigo, tá fazendo muito sentido. De fato, eu, pensando por esse lado, assim, eu não me sinto realizado, eu não me sinto valorizado, eu não gosto do que eu faço, tô infeliz. O que é que eu faço com isso, né? Com essa infelicidade, com essa insatisfação? Vamos lá. Vou te ajudar com alguns pontos, tá? Primeira coisa, reconhecer esse fato. Sabe por quê? Parece meio óbvio falar isso, né? Reconhecer.
Mas o que acontece? Às vezes a gente vai só empurrando com a barriga, a gente tá incomodado com alguma situação, mas a gente vai empurrando com a barriga. É como se... Eu não sei se isso já aconteceu com você ou se você já viu acontecendo com alguém. Quando a gente machuca, sei lá, bate o pé em algum lugar ou torce o joelho em algum lugar, e ao invés de ir no médico, de falar, caramba, machuquei, vou no médico ver o que aconteceu, a pessoa fica só protelando, só enrolando. Ah, não faz nada não, a vida tá boa, não faz nada não, foi só um machucadinho. E aí a pessoa vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo, e os dias vão passando, e aquele machucadinho vai se tornando um problemão. Até que vira um elefante dentro da sala, sabe? Assim, fica impossível de ser ignorado. Por que que se tornou esse elefante, né? Por que que se tornou uma coisa grandiosa? Porque aquele probleminha que começou pequenininho, a pessoa já estava vendo desde daquela época que ele surgiu, mas foi ignorando. Ah, não é nada não, não é nada não, tá tudo bem, 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 tá tudo bem. Até que chega uma hora que fica impossível ignorar esse problema. Então, primeira coisa, reconheça que você tá infeliz, que você tá insatisfeito, que você não gosta do que você faz, que você não gosta do trabalho que você tem. Admita isso, sabe? Eu trabalho com tal coisa, eu não gosto do meu trabalho, eu não tô feliz, eu não tô satisfeito, isso não tá legal. Primeiro ponto que você precisa fazer, tá? Segunda coisa, entender qual é o nível de insatisfação que você tá. Por quê? Porque tem insatisfação que a gente tem, né? Tem situações em que a gente tá insatisfeito com alguma coisa que a gente consegue conviver com aquilo. Você não precisa também ser feliz o tempo todo. Eu sei que hoje em dia a gente escuta muito isso, né? E a sociedade meio que cobra, né? Não sei, uma cobra que a gente seja feliz, exige que a gente seja feliz, né? As pessoas acho que estão em busca de uma felicidade, assim, completa o tempo inteiro. E eu acho que todo mundo meio que internalizou esse negócio de eu tenho que ser feliz, eu tenho que estar bem, eu não posso sofrer, eu não posso ser insatisfeito, né? E aí isso acaba pesando pra gente. Então, não. Você não precisa ser feliz o tempo todo, você não precisa estar satisfeito com a sua vida, não precisa ser um arco-íris colorido e um mar de rosas o tempo todo, não. Tem satisfação na nossa vida que a gente dá conta de conviver com ela e tá tudo bem. E a gente consegue resolver aquilo. Mas tem alguns níveis de insatisfação, de infelicidade, de incômodo, que aí sim passam a ser um pouco complicados de aguentar, sabe? Então, primeira coisa, você vai reconhecer que você tá infeliz, que você tá insatisfeito, que aquilo ali não tá legal pra você. Segundo ponto, você vai entender qual é o nível de insatisfação. É uma insatisfação, é uma infelicidade que você dá conta? Eu não gosto e tal, mas é ok, assim, é um não gosto que eu aturo. E tá tudo bem, assim, não tá me adoecendo, eu não tô sofrendo tanto com isso. Ou é um nível de insatisfação que já tá beirando o insuportável, sabe? Assim, é uma insatisfação que já tá começando a respingar nas outras áreas da sua vida, né? Então você vai trabalhar todos os dias, você volta pra casa todo dia muito cansado, você não tem mais disposição pra estar com a sua família, pra estar com seus filhos, se você já tem filhos, com seus pais, com seus amigos. Final de semana você nem quer sair de casa, você só quer ficar deitado o dia inteiro e ter que levantar pra você um sacrifício. Você fica o tempo todo pensando só em férias, em feriados e sabe, só focando nisso, assim, desejando o final de semana, desejando as férias, desejando o feriado pra você ter um tempo, assim, você nem tem um plano específico pra esses dias não, mas você só quer descansar. Sabe, quando começa a acontecer esse tipo de pensamento, assim, você anda muito irritado, muito nervoso, o tempo todo reclamando do seu trabalho, tudo isso é sinal de que tem alguma coisa que não vai muito bem e que precisa ser olhada com mais cuidado, tá? Então, em segundo lugar, analise qual é o grau de insatisfação que tá acontecendo aí dentro, tá? Terceira, identifique o que tá gerando essa insatisfação. Isso é muito importante. Por quê? Porque você precisa saber, esse vai ser o seu ponto de partida, você precisa saber a partir de onde você precisa mudar. Então você tem que entender o que exatamente está te incomodando, porque existe uma possibilidade enorme, assim, de serem várias coisas. É o quê? É o que você faz? É o ofício em si que você tem? É o ambiente de trabalho que não te agrada? É o seu chefe? São os seus colegas de trabalho? É a rotina que você tem, né? Ou de repente a falta de rotina que você tem? São as cobranças? O que está acontecendo? O que realmente está te incomodando?
Porque tem coisa que às vezes incomoda muito a gente, mas é pequeno, é fácil de resolver. E tem situação que não, assim, né? Então você precisa identificar, porque às vezes a pessoa tá sofrendo, eu não gosto, eu tô louco pra sair daqui, eu não aguento mais trabalhar, e a pessoa começa a desenvolver um nível de sofrimento muito grande, isso começa a afetar a vida inteira da pessoa, mas é por causa de um problema que é simples de resolver, sabe? Se ela de repente mudasse de setor dentro da empresa, resolveria o problema, entende? Ou se ela mudasse o turno de trabalho, às vezes a pessoa tá sofrendo muito porque ela precisa acordar muito cedo e é uma pessoa que não funciona de manhã, né? Cada um funciona melhor num turno, né? E tudo bem. E às vezes a pessoa não funciona de manhã, ela só funciona melhor à tarde, mas ela trabalha de manhã, então ela tá sofrendo muito porque ela tem que acordar muito cedo. Às vezes é isso, entende? Às vezes é porque a pessoa não tem rotina. Eu já escutei isso, assim, de pessoas que sofrem porque gostam de rotina, mas o trabalho não tem muito uma rotina. Todos os dias é uma novidade, assim, a pessoa não sabe muito bem o que vai acontecer no dia, ela não consegue se planejar, não tem essa questão da previsibilidade, e isso deixa a pessoa perturbada, sabe? Assim, ela fica zureta mesmo, e isso incomoda. Então, assim, às vezes é uma situação específica que você não precisa mudar de carreira, você não precisa sair de onde você tá, entende? Então, identifica o que realmente tá te incomodando nesse trabalho. É ele inteiro, é a área inteira. Nossa, eu escolhi a área errada, assim, eu escolhi a profissão errada, porque tudo aqui me incomoda. Tudo aqui me deixa nervoso, tudo aqui me deixa irritada, tudo aqui eu não gosto. Eu não queria estar fazendo isso, eu não queria estar nesse ambiente, eu não queria estar com essas pessoas, eu não queria nada disso. Tem essa situação, mas tem essa outra situação que fala, poxa, se eu só fizesse alguma outra coisa, já melhorava a minha vida. Como aconteceu comigo, contei isso pra vocês quando eu contei a minha história. Que eu tava trabalhando, né, no serviço público e eu tava num setor que eu detestava o ofício. Eu gostava das pessoas, eu gostava do ambiente e tal, mas eu detestava o que eu fazia. E aquilo me gerou um sofrimento enorme que começou a respingar em todas as áreas da minha vida. Contei isso. E quando eu mudei de setor, eu mudei a atividade que eu tava fazendo, eu fui para um outro setor fazer uma outra coisa. Ali dentro ainda, não precisei abrir mão do meu cargo público, eu só mudei de setor. Resolveu o problema. Eu comecei a fazer uma outra atividade que tinha muito mais a ver comigo, era muito mais legal, assim, eu me identificava muito com ela, mais do que o outro e pronto, resolveu o meu problema, entendeu? Então entenda o que tá te incomodando e como é que você resolve isso, tá bom? Então tá. Entendido esses 3 pontos, recapitulando, né? Aceita, aceita que dói menos, reconheça que isso tá te incomodando e entenda qual é o grau de insatisfação, se é uma coisa que você pode continuar, né, ok, ou não, assim, eu não dou conta mais, eu preciso sair. Identifica o que exatamente está te incomodando, o que você precisa mudar, porque isso vai ser seu ponto de partida. Identificou esses 3 pontos? Agora você tem 2 opções: continuar nesse emprego ou mudar de emprego. Tá, Mirella, você não falou nenhuma novidade, nenhuma ideia revolucionária, isso é meio óbvio. É óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito também. Porque você só tem essas 2 opções. Ou você continua onde você tá, do jeito que você tá, ou você muda. Parece simples, né? De fato é um pouco simples, não é tão complicado como parece. Dependendo do que tá te incomodando, você consegue resolver de uma forma mais simples. Você não precisa recomeçar uma carreira do zero. Você não precisa parar tudo, largar tudo, jogar tudo pro alto e recomeçar. Às vezes com atitude simples você consegue mudar. Por isso que eu te falei antes, identifica o que tá te incomodando. Às vezes, vamos ser sinceros aqui, isso acontece mais do que parece. Às vezes o que tá incomodando a pessoa é a falta de habilidade dela. Como assim? Às vezes a pessoa, não é que a pessoa não gosta do que ela faz, ela não sabe fazer direito. Isso acontece muito. Às vezes o que acontece é que a pessoa não sabe fazer aquilo ali direito, ela não faz bem feito. E aí, porque ela não faz bem feito, ela acha que aquilo ali é ruim, é chato, sabe? Sendo que se você se dedica, se você procura fazer aquilo ali muito bem feito, com muito esmero, se você procura, sei lá, virar um especialista, é pra eu fazer isso aqui, então eu vou virar um especialista nesse ofício aqui. Meu trabalho é todos os dias apertar vários botões aqui no computador, no programa, eu vou descobrir como esse programa funciona. E eu vou mexer em tudo. Se você se dedica muito,
aquela atividade, mesmo ela não sendo muito prazerosa, com o tempo ela começa a ser prazerosa, porque você começa a entender, você começa a dominar aquele assunto. E ele começa a ser mais interessante, ele passa a ser mais interessante automaticamente. E o que acontece é que quanto mais você domina aquele ofício, aquele trabalho que você faz, as pessoas começam também a reconhecer isso em você, as pessoas começam a olhar pra você e ver que você é bom naquilo que você faz, começa a te dar reconhecimento. E aí, lembra do reforço positivo que eu te expliquei? Isso começa a ser um reforço positivo, que mantém o seu comportamento. Por mais que você não goste muito do ofício, ele te traz um reconhecimento. E você gosta do reconhecimento, então você consegue sustentar aquilo ali. Isso aconteceu comigo no meu primeiro emprego. Eu consegui, meu primeiro emprego foi como atendente de telemarketing, né? Então eu trabalhava numa empresa terceirizada aqui em Brasília, que fazia parte era o call center do FIES, o financiamento estudantil. Então todas as vezes que as pessoas ligavam no 0800 do governo para tirar dúvidas sobre o FIES, ligava lá para essa empresa, né? Quem atendia era a gente, era eu. Será que a gente já se falou? Era eu. E aí, assim, era um trabalho chato, cara. Ficar atendendo o telefone, tirando dúvida das pessoas o dia inteiro. É chato. E assim, você tinha que responder. E assim, as ligações eram monitoradas, né? Todo mundo que trabalha em call center, ou enfim, já sabe disso. Algumas ligações são monitoradas, são avaliadas, as pessoas escutam, né? Vão ver se você tá respondendo bem, se você tá sendo educado, se você não tá falando nenhuma besteira. E esse tipo de avaliação é crucial, né? Pra te manter no emprego ou não. Então, eu detestava aquilo ali. Primeiro que eu detesto falar no telefone. Era muito chato. Só que eu precisava do emprego, né? Precisava do dinheiro. E eu tava casando, eu já contei isso. Eu tava casando e aí eu precisava do dinheiro. Então, o que acontece? Eu não gostava, mas eu comecei a estudar. Por quê? Porque as ligações eram monitoradas, então eu tinha que estar com a resposta sempre na ponta da língua. E a gente tinha que ser rápido, não podia demorar demais, sabe? Não podia ficar mantendo a pessoa ali, peraí, só um pouquinho. E aí ia ler assim, você tinha que ser rápido, porque era muita ligação, era ligação o tempo todo, era uma atrás da outra. Então você tinha que ser eficiente. Você tinha que dar a resposta mais rápida, da forma mais eficiente, pra tirar a dúvida da pessoa, pra pessoa desligar e você já atender a outra. Era assim. Então, e tudo isso era avaliado, né? Então eu estudava muito, eu estudei muito. Na época eu dominava o FIES, não tinha uma pergunta que você me fizesse do FIES que eu não soubesse responder, porque eu tava o tempo todo estudando, assim, os raros momentos em que não tinha ligação, eu tava o tempo todo com um banco de informações ali na minha frente, lendo, estudando e tentando decorar e tentando criar frases prontas na minha cabeça, assim, porque como as dúvidas eram muito parecidas, algumas coisas assim era fácil de você decorar já pra falar pra pessoa, entende? De uma forma que fosse bem enxutinha pra pessoa já ser dispensada, né? Tirar a dúvida dela e ir embora. Resultado disso, eu comecei a ser reconhecida rapidinho, assim. Eu fiquei pouco tempo nessa empresa, eu fiquei acho que 1 ano e meio, mais ou menos, por aí. Assim que passou o período de experiência, assim, pouco tempo depois, viram o tanto que eu era esforçada, porque eu começava a tirar dúvida dos colegas do lado, assim, o pessoal via que eu era muito desenrolada, que eu já tava sabendo muito e comecei a tirar dúvida do pessoal do lado. Os chefes começaram a perceber isso, né, os superiores começaram a perceber isso e rapidinho me tiraram da linha. E aí eu virei, na época eles chamavam, eu não sei se ainda chama assim, não sei como é que é, mas na época eu chamava de back-office. E aí eu virei essa back-office, né, ou seja, eu tirava dúvida das pessoas, eu saí da linha, saí do telefone e comecei a tirar dúvida dos outros atendentes. Então, todas as vezes que eles precisavam saber de alguma coisa que não estava fácil ali no banco de informação, eles levantavam a mão e eu tinha que sair correndo para tirar a dúvida deles. Eu achava essa atividade muito mais legal. Primeiro porque eu me sentia reconhecida o tempo todo. Eu me sentia útil o tempo todo, assim, as pessoas estavam o tempo todo levantando a mão, assim, e eu ficava super feliz de ir lá ajudar. Então, assim, era um trabalho que era chato, mas à medida em que eu fui dominando aquilo, eu comecei a ser reconhecida, eu comecei a receber outros reforçadores que eram bons e que me mantiveram ali, entende? E aquele trabalho que antes era chato, depois que eu passei a dominar, ele ficou mais legal, assim, era mais divertido trabalhar ali, porque era mais dinâmico, eu não ficava o dia inteiro sentada no computador, eu já ficava o tempo todo me mexendo, eu comecei a conhecer um monte de gente, eu conversava com um monte de gente, os chefes me viam, e aí por causa disso, eu comecei a ficar mais desenrolada no trabalho. Isso me ajudou quando eu fui pro meu segundo emprego, que também era de atendente de telemarketing, então isso gerou uma experiência legal pra mim.
para uma outra entrevista numa outra empresa que era melhor. Então as coisas foram se desenrolando porque eu me dispus a me dedicar a uma atividade que eu não gostava. Mesmo ela sendo ruim, mesmo ela sendo chata, eu me dediquei assim mesmo, e isso foi positivo pra mim, entende? Então às vezes isso pode estar acontecendo com você também. Às vezes não é que o trabalho por si só ele é chato, às vezes é porque você não domina aquilo ali, é porque você não entende, você não se propõe a fazer bem feito, entende? Então às vezes o caminho não é tão difícil, às vezes esse seu sofrimento aí no trabalho é mais fácil de resolver do que parece. Então faz esses 3 pontos que eu te falei, tenta fazer bem feito, sabe? Pega o seu trabalho que é chato e começa a se dedicar a ele como se ele fosse o trabalho mais legal do mundo. Já que é pra fazer isso, faz bem feito, sabe? Queira dominar aquilo ali, queira fazer bem feito, queira ser o melhor funcionário, a melhor funcionária que você der conta, né? Não se comparando com outras pessoas, mas o melhor que você dá conta de fazer, sabe? E aí, quando você chegar nesse melhor que você dá conta de fazer, faz mais um pouquinho, vai mais um pouquinho além. Porque aí sim você vai começar a receber outros reforçadores. Às vezes você não precisa mudar nada, você só precisa estudar um pouco mais, você só precisa se dedicar um pouco mais. E aí, se você, depois que fez tudo isso, já identifiquei, reconheci que eu não gosto, identifiquei o meu nível de satisfação, identifiquei o que tá me incomodando, tentei mudar o que tá me incomodando, me esforcei, já tô me dedicando muito mais no meu trabalho, tô fazendo o meu trabalho de uma forma muito melhor. As pessoas estão reconhecendo isso, já estão vendo que eu tô mudado, que eu tô trabalhando, ó, virei o funcionário do mês, mas ainda tô infeliz, ainda tô insatisfeita, ainda não é isso que eu quero, não quero continuar nessa profissão, eu não quero mais investir energia, não quero mais investir meu tempo nisso, o que que eu faço? Muda, dá pra mudar, dá pra recomeçar, pra fazer uma transição de carreira, pra sair de onde você tá e recomeçar, começar tudo do zero, não tem problema. Qual é o problema disso? Às vezes as pessoas ficam com medo de recomeçar, de ter que abandonar tudo que já construiu. Eu vou gravar um vídeo, fica esperto, tá? Se você não se inscreveu ainda, se inscreve e clica no sininho. O sininho tá em algum lugar por aí. Clica nesse sininho, porque aí quando eu postar outro vídeo você vai saber. Eu vou gravar um vídeo só dando dicas pra quem quer mudar de carreira, pra quem já fez todos esses passos que eu disse, mas ainda tá infeliz, ainda tá insatisfeito, tá decidido, bateu o martelo, quero mudar. Eu vou gravar um vídeo só te dando dicas do que fazer pra recomeçar, tá? Você vai ver que também não é tão difícil assim. Mas poxa, aqui eu tô ganhando, né, eu ganho meu salário e tal, eu fico com medo. O dinheiro que você tá ganhando aí, você pode ganhar em outro lugar também. Não tem dinheiro só nessa área que você tá, tem dinheiro em todas as áreas. A gente pode ganhar esse salário em todas as áreas, né? Então, às vezes, isso é um medo, é uma preocupação que as pessoas têm. Eu vou fazer um vídeo só pra isso. Mas antes de você decidir mudar de carreira, faz isso que eu tô te falando, assim, se dedica. Verifica o que tá te incomodando, tenta mudar essas coisas que estão te incomodando, tenta de repente mudar a função, mudar, né, sua atividade principal, se for possível, tenta ajustar a sua rotina, se for possível. Primeiro faça tudo o que você puder onde você tá e se dedique de verdade, assim, queira trabalhar mesmo, assim, sabe? Tome gosto pelo que você faz, tome gosto pelo resultado que as pessoas têm do seu trabalho, né? De repente você nunca se deu conta do quanto o seu trabalho resolve a vida de alguém. E aí você acha que você tá assim, só focando em você, só focando na sua insatisfação, no que você faz e que é chato, e você ainda não prestou atenção no quanto o seu trabalho beneficia outra pessoa, no quanto o seu trabalho ajuda uma outra pessoa. Presta atenção nisso, o seu trabalho resolve a vida de quem? Resolve o problema de quem? Olha pra essa pessoa também, sabe? Às vezes isso por si só já vai ser um reforçador pra você também, tá? E aí, se você resolver, não, Mirella, não quero mesmo, eu realmente quero mudar de carreira, estou decidido, bati o martelo, agora vai, eu vou te ajudar também, tá? Tem alguns passos, tem algumas estratégias, tem algumas ferramentas pra gente fazer essa transição de carreira de uma forma mais tranquila, de uma forma menos assustadora, menos arriscada, tá bom? Então tá bom, então é isso que eu queria, era isso que eu queria ter conversado com vocês. Se fez algum sentido pra você, me conta aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, se você gostou desse assunto. Curte pra eu saber que você gostou, comenta, me explica, me fala o que você achou, o que você mais gostou, né? Se eu te falei alguma coisa que você ainda não tinha pensado, eu quero ouvir você também, eu quero entender o que tá fazendo sentido pra você. Compartilhe com outras pessoas, se você lembrou de alguém, nossa, fulano tinha que ver isso aqui.
Manda pro fulano, fala, fulano, assistiu um negócio no YouTube, ó, vai gostar. Manda, ajuda a espalhar essa ideia, se inscreve se você ainda não se inscreveu e até a próxima, tá?